Bem, vamos em frente então, não vamos perder tempo, né? Vamos para o próximo tópico, que é a abordagem clássica da administração. Um tema super importante das várias teorias da administração. A abordagem clássica é aquela que traz a visão de Taylor, a visão de Fayol e que é das mais cobradas em prova. Tem diferentes pontinhos aí que eu vou reforçar. Daqui para frente, a gente começa a estudar com muito foco em provas, teorias muito específicas, tá bom? Vamos para o quadro. A abordagem clássica é dividida tipicamente em duas: a abordagem da administração científica e a teoria clássica. A administração científica, que foi feita por Frederick Taylor, e a teoria clássica, que foi feita por Henri Fayol. Aí você me diz, Carlos, e Henry Ford, com o movimento do Fordismo, se encaixa onde? Olha, não é uma teoria propriamente dita dentro da abordagem clássica, mas ela comumente é cobrada e mencionada na literatura de forma associada à administração científica de Taylor. Porque a administração científica de Taylor possui foco nas tarefas a serem desempenhadas pelos funcionários. E o Henry Ford ele vai além quando ele cria o movimento do Fordismo e faz a linha de montagem móvel. Nós vamos estudar isso aí com bastante cuidado para você poder entender bem esse assunto, tá bom? Vamos para o quadro. A administração científica. Pessoal, é o seguinte, vamos estudar a administração científica como um tópico isolado aqui, que vai ser bem mais interessante para você, tá bom? A administração científica de Taylor. Vamos lá, o quadro. A administração científica, ela tem a busca da maior eficiência e redução do custo unitário ao mesmo tempo em que se buscava aumentar a remuneração do trabalhador. Essencialmente, a administração científica busca melhorar a eficiência. Memoriza isso. A administração científica, Taylor, eficiência. Mas essa teoria surge em que contexto? Ela busca eficiência por quê? Pensa o seguinte, essa teoria, ela surge, é das primeiras, ela surge lá no começo da era industrial clássica, quando as primeiras grandes organizações estão surgindo, logo depois da Revolução Industrial. E nesse momento, pessoal, as organizações são uma verdadeira bagunça, porque não existe absolutamente nenhuma regra, nenhuma norma, nenhuma estruturação, nenhum planejamento, nada é claro. É tudo feito meio que como arte, o gerenciamento da organização. Os gerentes, nesse momento, eles entregavam, os administradores, vamos chamar assim, eles entregavam para os operários a responsabilidade de fazer o que quisessem, como quisessem, para poder ter o desempenho necessário para a organização. Não havia cuidados. O que Taylor diz é, está tudo errado. Esse empirismo, que é o conhecimento prático, tem que ser substituído por um conhecimento científico. Por isso que se fala que a administração de Taylor é a teoria da administração científica, porque ele busca transformar a administração em uma ciência, cheia de normas, regras e pontos a serem seguidos para que a organização possa ter sucesso. Para o quadro. A escola da administração científica de Taylor, ela usa a organização racional do trabalho, que é chamada de ORT. A ORT é baseada em análise do trabalho em si e estudo de tempos e movimentos. Olha só, na hora que você estiver vendo uma questão de prova que fale de Taylor, falou em tempos e movimentos, está certo. Uma alternativa qualquer, um momento qualquer, falar em tempos e movimentos está certo. Sabe por quê? Porque Taylor tinha essa preocupação. Antes de Taylor, as organizações faziam as coisas de qualquer jeito. Os funcionários faziam as coisas de qualquer jeito. Quando Taylor chegou e começou a estudar organizações, ele começou a olhar para aquilo e dizer, não pode ser assim. É preciso entender que cada funcionário tem um papel muito específico a ser cumprido na fabricação de um determinado produto. Vamos pensar, por exemplo, essa caneta. Essa caneta tem partes distintas, partes internas, partes externas, materiais distintos. E na hora de fabricar uma caneta dessa, cada funcionário tem um papel. Um funcionário tem que pegar o plástico e botar numa máquina. Um outro funcionário tem que acompanhar o processo. Um outro funcionário tem que pegar o plástico, cortar um pedacinho, pôr ali. Enfim, tem um conjunto de partes a serem feitas. E aí Taylor diz o seguinte, existe um tempo e um movimento ideal a ser desempenhado por cada funcionário para que, naquele papel especializado que ele desempenha, ele tenha um desempenho máximo. Imagina uma costureira que faz a roupa inteira. Agora imagina um conjunto de costureiras, onde uma se torna responsável por moldar, outra se torna responsável por fazer o corte do tecido, outra se torna responsável por costurar, outra se torna responsável por acabamento. Ok.
Só que aí aquela que molda, não é molda de qualquer jeito, não. Ela tem que fazer o molde com um movimento específico. Pega o papel aqui, põe aqui em cima, faz o molde, desenha com a mão direita, apoia com a mão esquerda, depois coloca isso aqui do lado esquerdo. Tem um conjunto de movimentos que tem que ser feito do jeito certo. E esses movimentos passam a ser cronometrados. Para quê, Carlos? Para que o administrador possa saber qual é a capacidade de realização desses movimentos pelo funcionário. Às vezes tem um funcionário que faz esse movimento em 10 segundos, tem outro que faz 50 segundos. Opa! Esse que faz 50 segundos está com desempenho baixo. É preciso ter uma meta de desempenho de fazer o movimento tal dentro de 10 segundos. Por isso que a escola que acompanha racionalmente o trabalho através do estudo de tempos e movimentos. Mas claro, o trabalho, como eu falei para vocês já, é um trabalho super especializado. Em vez de um funcionário fazer tudo, imagina a história da costureira. Uma costureira que faz absolutamente tudo. Pega o molde, corta, costura, enfim, faz acabamento e etc. Não. Você vai ter uma costureira fazendo uma parte, outra fazendo outra parte, outra fazendo outra parte. A ideia que foi percebida é o seguinte, é que quando você tem 4, 5 costureiras, cada uma fazendo uma parte especializada do trabalho, elas conseguem fazer o trabalho que 10 costureiras sozinhas, cada uma delas fazendo o trabalho inteiro, conseguiria fazer. Então, assim, a especialização do trabalho e o controle de tempos e movimentos gera um ganho enorme de eficiência e de escala para a organização. A organização começa a conseguir produzir muito mais, de forma muito mais eficiente, por conta dessa organização racional do trabalho, especialização do trabalho, controle de tempos e movimentos. Tá bom? Voltando para o quadro. O estudo da fadiga humana. A fadiga humana, o cansaço humano. Cuidado com isso. Às vezes, você vai ter questões de prova que dizem que Taylor e a Escola da Administração Científica estavam preocupados com o ser humano, porque o ser humano não poderia ficar cansado. Não é isso. Não é uma preocupação humana. É uma preocupação com aquela parte do processo que pode ficar cansada e produzir menos. Percebe? O ser humano é considerado uma parte do processo. Não é um ser humano. Ele não é um ser humano. Na verdade, Taylor, no livro dele, chega a chamar o ser humano, as pessoas, os funcionários da organização, de Smith. Ele dá um nome. Smith faz isso. Smith tem que fazer aquilo. Smith é um conceito que ele cria no livro chamando o homem-boi. Por que homem-boi? Porque o ser humano não existia. O que existia era a capacidade de produção de uma pessoa. Como um boi que puxa uma correia, como um boi que puxa uma moenda, por exemplo, um cavalo que puxa uma moenda. O ser humano é apenas capacidade de força bruta para a produção. Ele não deve pensar nada. Essa era a ideia do Taylor para os operários. É que o operário é um ser humano padrão, Smith, que é um homem-boi, que oferece apenas capacidade de execução. Tá bom? Voltando para o quadro. Bem, e aí voltando para a história da fadiga, eu terminei que não disse como é que isso se linka na história da fadiga, a história do homem-boi do Smith. É o seguinte, é que o Taylor não estava preocupado com o ser humano, mas ele se preocupava com o fato do homem-boi poder ficar doente, poder começar a ganhar uma lesão por esforço repetitivo e por conta disso faltar ao trabalho, produzir menos, ficar, enfim, com algum tipo de problema físico que atrapalhe o grau de produtividade. A busca, então, é sempre de maior eficiência, mesmo quando o Taylor olha o ambiente, mesmo quando o Taylor olha o ambiente interno da organização, tá? E mesmo quando ele olha a fadiga humana, ele está preocupado em evitar que haja perdas de eficiência do processo. Apenas isso. Ok? Em frente. Divisão do trabalho e especialização do trabalhador. Isso aqui eu já terminei falando para vocês, que é essencial. O desenho de cargos e tarefas claros. A partir da divisão do trabalho, especialização do trabalhador, controle e acompanhamento de tempos e movimentos, cada cargo, cada tarefa se torna muito clara. O funcionário tem que desempenhar determinada tarefa específica do jeito certo, porque ele ocupa esse papel dentro do processo da organização. É simples assim, não vai além disso, tá bom? Voltando para o quadro. Incentivos e prêmios salariais por produção. Olha que interessante, a gente pensa que a remuneração variável é um conceito novo. Mas o primeiro autor de administração enquanto ciência, há mais de 100 anos atrás,
já começou a falar de remuneração por produção. Por quê? A ideia geral era, eu aumento o salário do funcionário através de uma remuneração por produção e aí ele produz mais. Olha como é simples. O problema é que, na prática, as organizações começaram a aumentar as metas dos funcionários e, por conta disso, os salários não subiam. E, na prática, até alguns salários terminavam diminuindo, o que não era o objetivo da teoria da administração científica, mas terminou acontecendo na prática em alguns momentos. Tá bom? Voltando para o quadro. A ideia de homem econômico, ou homo economicus, o que quer dizer isso? É a consideração de que o ser humano é uma pessoa que reage apenas a incentivos materiais, econômicos, comparando o esforço que ele vai fazer com o incentivo econômico que ele recebe para isso. Em outras palavras, se a pessoa vai receber dinheiro para fazer uma tarefa, então ela faz. Mas se ela não vai receber, ela não faz. Esse conceito é bastante antiquado, muito superado em vários dos seus aspectos, mas ainda assim é um conceito interessante que serve como base inicial para estudo. As pessoas são seres econômicos, que estão sempre comparando o custo e o benefício. De forma geral, é isso que o Homo econômico está dizendo. Só que na prática, lá, a teoria da administração científica coloca o Homo econômico como alguém que reage a incentivos materiais exclusivamente. Tá bom? Voltando para o quadro. O ambiente de trabalho também tem um importante papel na teoria da administração científica de Taylor, mas com foco no arranjo físico. Não é uma preocupação se o ambiente é legal, se as pessoas gostam. Não, não. É o arranjo físico. Para quê? Para evitar perda de eficiência. E a padronização de tarefas e processos, que isso também ficou claro aqui dentro da Organização Racional de Trabalho, né? O Taylor apresenta 4 princípios da administração. Tem que decorar. Decore isso, decore. Decore. Planejamento, preparo, execução e controle. O planejamento. A organização deve preparar o trabalho com base em métodos científicos e não empirismo. O preparo, seleção científica dos trabalhadores com base na aptidão e treinamento para tarefas planejadas. Execução. As atribuições e responsabilidades da execução devem ser planejadas cientificamente. Controle. O trabalho deve ser controlado para a verificação da execução. Carlos, peraí, eu quero entender cada uma dessas coisas em detalhe. Não precisa. As provas cobram apenas que você memorize quais são os princípios da administração científica de Taylor, que são planejamento, preparo, execução e controle. Você tem que saber, são esses 4. E tem que saber mesmo, e mais, tem que saber diferenciá-los dos princípios da administração clássica, tem que saber diferenciá-los da neoclássica, enfim, tem que saber diferenciar de um monte de outras coisinhas, tá bom? Vamos voltar para o quadro. Em resumo, a teoria de Taylor engloba as seguintes ideias. Ciência em lugar de empirismo, harmonia em vez de discórdia, cooperação e não individualismo, rendimento máximo em lugar de produção reduzida e desenvolvimento de cada homem no sentido de alcançar maior eficiência e maior prosperidade. Carlos, não foi bem isso que eu entendi da teoria. Olha só, eu entendi ciência em lugar de empirismo, mas harmonia em vez de discórdia, cooperação e não individualismo, desenvolvimento de cada homem, não parece fazer sentido nessa teoria. Eu entendo que você acha que não faz sentido, harmonia, cooperação e desenvolvimento de cada homem. Mas lembre, a harmonia é ao invés da discórdia, para ter mais eficiência. A cooperação e não individualismo é por conta da divisão do trabalho e especialização do trabalhador, com busca de mais eficiência. E o desenvolvimento de cada homem, ele é especificamente para buscar maior eficiência e prosperidade. Prosperidade que é uma prosperidade recíproca. O funcionário recebe mais e a empresa também lucra mais. Por quê? O funcionário passa a ser remunerado por peça, produz mais peças, ganha mais e a empresa termina ganhando mais também. As principais críticas à escola da administração científica de Taylor incluem a visão de que o homem era visto como uma máquina, o chamado Smith, o homem-boi, como eu falei para vocês. O trabalho super especializado e rotineiro, que no fundo, na prática, cansa as pessoas. Não percebe as pessoas como seres humanos e sociais, apenas como homens-boi. Não há comprovação científica de que seus postulados funcionam. Impressionante, né, pessoal? A administração científica não possui comprovação científica, porque nunca houve estudos empíricos que na prática verificassem. Segue esses princípios e agora você vai ter sucesso. Nunca aconteceu de confirmar-se
que se a organização seguisse os princípios de Taylor, ela de fato teria mais sucesso. Voltando para o quadro. Falta visão do todo organizacional, afinal de contas o foco está sobre o chamado chão de fábrica. A abordagem é prescritiva e normativa, não atendendo a todas as situações, em vez de explicar como as coisas deveriam ser feitas e como funcionam, ela cria padrões apenas, mas nem tudo no mundo é padrão. E a organização é fechada, ela é totalmente isolada do ambiente. Por quê, Carlos? Como assim? O que é que ela está dizendo com isso? Você tem aqui essa casinha, e dentro dessa casinha você tem máquinas funcionando. Isso aqui era para ser... Nossa, eu desenho muito mal, muito mal, muito mal. Isso eram para ser catracas, pessoal. Uma engatada na outra. Quando o Taylor está estudando, ele percebe essa organização como uma máquina. Cada pessoa é uma catraca engrenada uma na outra para fazer o processo funcionar. Taylor só está olhando para dentro da organização e seu processo. Ele não olha de jeito nenhum se lá fora está chovendo, se lá fora está fazendo sol. Ele não está preocupado com o ambiente da organização, o ambiente onde a organização está inserido. Ele olha apenas para dentro. E essa é uma grave crítica à teoria da administração de Taylor. Agora, mais uma vez, hora de seguir estudando, hora de ir em frente, pegar questões, estudar, de ir no PDF, revisar essa teoria, porque assim você vai ter sucesso na hora da prova. Tá bom? Até daqui a pouquinho.